Meu filho se recusou a ajudar a cuidar dos irmãos mais novos enquanto estávamos de férias, preferindo passar a maior parte do tempo trancado no quarto. Foi então que perdi a paciência e gritei com ele, dizendo que se não fosse ajudar com as crianças teria que começar a contribuir com a casa, e dei 6 meses para ele começar a pagar $4.200 por mês. Quando ele se recusou e contou aos nossos familiares o que eu estava fazendo, eles começaram a me pressionar a reconsiderar, mas eu me mantive firme na minha decisão. Agora ele cortou completamente o contato, meu outro filho também não quer mais nada comigo, e o pior golpe veio do meu próprio marido. Eu, mulher de 46 anos, atualmente com 5 meses e meio de gravidez, sou mãe de 5 filhos e meio. Meu marido, David, 47 anos, e eu estamos casados há mais de 20 anos. Temos Brandon, de 19 anos, Tyler, de 17 anos, Chloe e Leia, gêmeas de 10 anos, e a bebê Ava, de 1 ano. Estamos esperando o 6º filho para a primavera. Brandon se formou no ensino médio no ano passado. Ele tirou um ano sabático supostamente para descobrir o que queria fazer, mas honestamente, parece mais que ele só está levando a vida sem rumo. Ele trabalha meio período em uma loja que um amigo meu gerencia. Basicamente fui eu que consegui o emprego para ele, e ele mora em casa sem pagar aluguel. Não contribui financeiramente e gasta a maior parte do salário com coisas de jogos ou fast food. Não cobramos aluguel nem nada porque combinamos que ele poderia ficar em casa e economizar até estar pronto para se mudar ou ir para a faculdade ou escola técnica. Até agora isso não aconteceu. Isso não seria um problema tão grande se não fosse pelo fato de que Brandon tem se afastado cada vez mais da vida familiar ao longo do último ano. Ele passa quase o dia todo no quarto jogando ou no Discord com amigos. Às vezes ele come conosco, mas não ajuda nas tarefas de casa, não se envolve e mais recentemente tem se recusado a ajudar com Ava, nem que seja de pequenas formas, como segurá-la enquanto preparo as mamadeiras ou entretê-la quando estou correndo para terminar o jantar. Tivemos várias conversas sobre isso. No começo pedi calmamente que ele assumisse mais responsabilidades e se envolvesse mais. Eu até disse que não se tratava de cuidar dos irmãos, mas de fazer parte de uma casa onde todos contribuem, especialmente porque estamos fazendo sacrifícios para apoiá-lo. Ele sempre concorda com a cabeça, murmura algo como sim, tá bom, e depois nada muda. Agora sobre as férias. Planejamos uma viagem em família para o Havaí há cerca de 8 meses. Era para irmos todos, mas 2 dias antes do voo David teve uma grande emergência no trabalho e não pôde ir. Ele ficou arrasado, e eu também. Mas disse para eu levar as crianças e tentar aproveitar. O plano era que David e eu dividíssemos as responsabilidades, especialmente com Ava e as gêmeas. Chloe e Leia são muito apegadas ao pai e ficaram devastadas por ele não ir, choraram muito nos primeiros dias. Tyler e eu fizemos o possível para consolá-las, mas Brandon simplesmente ficou totalmente desligado. Desde o primeiro dia ele não fez nada. Toda vez que tentávamos ir a algum lugar, praia, passeios de banana boat, coisas assim, Brandon dizia que estava cansado, que não estava afim ou simplesmente dizia não. Estou de boa. Ele ficava no Airbnb dormindo ou grudado no celular. No começo eu dei espaço a ele. Ele já é mais velho e entendo que nem todo jovem de 19 anos quer ficar com os irmãos pequenos o tempo todo. Mas não era isso. Ele estava completamente desligado da viagem em família. Enquanto isso, eu estava lidando com um bebê nascendo dentes, 2 meninas de 10 anos que queriam ir à piscina e receber atenção, e um adolescente, Tyler, que coitado. Tentava ajudar, mas também claramente queria um pouco de liberdade. Eu tentei manter todo mundo feliz, mas parecia que eu estava sendo puxada para todos os lados. Enquanto Brandon descansava no ar-condicionado e aparecia de vez em quando apenas para comer, pedi várias vezes que ele ajudasse. Nem pedi muito, apenas que levasse Chloe e Leia à piscina por 30 minutos para que eu pudesse colocar Ava para dormir ou preparar o jantar. Toda vez ele recusava. Às vezes com um não direto, outras vezes revirando os olhos e dizendo, eu também estou de férias. Foi aí que o ressentimento começou a ferver. Aquilo não era férias para mim. Tinha virado um pesadelo logístico. E lá estava meu filho de 19 anos, totalmente capaz, vivendo às minhas custas e vendo a própria mãe grávida se esforçar. Também há um histórico disso. 2 meses atrás tivemos um problema parecido em um churrasco de família, quando Brandon desapareceu no meio do evento e deixou Tyler lidando com as meninas menores. Outra vez David pediu que ele ajudasse a cortar a grama, e ele disse que fazia mal para as alergias dele. Mas 1 hora depois caminhou até o posto de gasolina para comprar lanches. Então eu explodi. Era cerca de 1 semana depois do início da viagem. Eu estava completamente exausta. Tyler estava tentando controlar as gêmeas. Ava estava gritando e Brandon, de novo, não estava em lugar nenhum, trancado no quarto jogando com um headset. Eu tinha acabado de limpar Ava depois que a fralda vazou completamente, Leia estava chorando porque queria ir para a piscina e Chloe tinha derramado suco no sofá do Airbnb. Chamei Brandon em voz alta. Ele desceu com os fones ainda meio colocados e com uma expressão irritada, como se eu tivesse interrompido o momento mais importante da vida dele. Aquele olhar foi a gota d'água. Eu gritei. Se você não consegue assumir responsabilidades e ajudar a mulher que deu à luz a você e permite que você more na casa dela sem pagar aluguel, além de ter conseguido um emprego para você, cujo dinheiro você gasta com jogos bobos em vez de guardar para conseguir um apartamento, então pode sair da minha casa e pagar pelas suas próprias coisas. Ele ficou ali completamente atônito. Não disse nada, apenas virou as costas e voltou para o quarto. Menos de 1 hora depois, comecei a receber ligações.
Primeiro da minha cunhada, depois dos pais do David. Aparentemente, Brandon tinha mandado mensagem para eles dizendo que eu o tinha expulsado durante as férias e gritado com ele por nada. A versão dele dos acontecimentos convenientemente deixou de fora a parte em que ele não contribuiu em nada durante essa viagem em família e vem se encostando em casa há meses. A tia dele chegou a me perguntar: por que você gritaria com ele se ele nem fez nada? Exatamente. Ele não fez nada. Eu respondi: ele não tem feito nada além de comer e ficar no quarto conversando com os amigos dele em vez de ajudar a própria mãe e os irmãos. Depois desliguei. Eu já tinha tido o suficiente. Quando voltamos da viagem, David estava furioso. Assim que entramos em casa e eu contei como o resto da viagem tinha sido, ele chamou Brandon para descer e falou sério com ele. Não estava gritando, mas foi firme. Disse claramente que estava decepcionado com o quão egoísta e imaturo ele tinha sido. Lembrou que não era a primeira vez que pedíamos ajuda e que fazer parte de uma família não é opcional quando você mora na casa de alguém sem pagar aluguel. Brandon discutiu no começo. Disse que não achava justo esperarem que ele fosse um terceiro pai só porque era o mais velho. David cortou isso na hora. Disse que não estávamos pedindo que ele criasse as crianças. Estávamos pedindo que ele fosse um membro funcional da família por uma única semana. Brandon não teve resposta para isso. Ele voltou para o quarto emburrado. Desde então mal falou comigo. David e eu tivemos uma longa conversa naquela noite. Concordamos que algo precisa mudar. Brandon tem tratado nossa casa como um albergue gratuito, sem pagar aluguel, sem responsabilidades e sem consideração pelas necessidades de mais ninguém. Eu nem estou pedindo que ele seja babá. Estou pedindo que demonstre respeito básico pelas pessoas que o sustentam. Em vez disso, ele agiu como um hóspede em férias, não como um membro da família. Também conversamos sobre como Tyler parecia exausto durante toda a viagem. Ele não reclamou uma vez sequer, mas eu percebia que aquilo estava desgastando ele. Ele também merecia aproveitar a praia e relaxar. Mas ele continuava ajudando sempre que Brandon se recusava. Chloe e Leia também perceberam. Leia me perguntou: por que o Brandon não gosta mais de passar tempo com a gente? Aquilo me atingiu forte. Não se trata apenas de ajuda. Trata-se do fato de que as irmãs o admiram, e tudo que estão vendo é alguém que as ignora, a menos que seja obrigado a reconhecer que elas existem. E ainda tem a Ava. Com apenas 1 ano de idade, ela precisa de cuidados constantes. Eu não esperava que Brandon a alimentasse ou trocasse a fralda, mas oferecer-se para segurá-la enquanto eu preparava uma mamadeira já teria feito diferença. Ele não levantou um dedo. Mesmo depois de tudo isso, meus sogros continuam do lado do Brandon. A tia dele publicou uma frase passivo-agressiva no Facebook sobre pais que esquecem que seus filhos são adultos. A avó dele me ligou e disse: talvez você esteja sendo dura demais com ele, já que ele não se inscreveu para ser pai. Mais uma vez, eu não pedi que ele fosse pai. Pedi que ajudasse. Se Tyler, um aluno do último ano do ensino médio com inscrições para a faculdade e provas para fazer, consegue ajudar sem que precise impedir, por que um homem de 19 anos, que não tem obrigações além de um emprego de meio período e jogos, não consegue? Já vi esse tipo de permissividade antes. A família do lado do David sempre mimou Brandon. Quando ele era mais novo, sempre que se metia em problemas, seja por uma nota ruim ou por responder mal, os avós arranjavam desculpas para ele. Ele só é sensível, ou ele não é como os outros meninos. Mas a verdade é que ele era como os outros meninos. Ele apenas aprendeu cedo que se agisse como incapaz por tempo suficiente, alguém acabaria fazendo as coisas difíceis por ele. Bem, isso acabou. David e eu concordamos que Brandon precisa de um plano: escola, trabalho, treinamento ou carreira. Mas ele não vai simplesmente continuar nesta casa sem responsabilidade nenhuma. Estamos dando a ele até o fim do ano para começar a contribuir de maneira significativa ou então precisará se mudar. Isso significa ajudar em casa, ajudar com os irmãos quando for pedido e demonstrar algum nível de compromisso em se tornar um adulto. Caso contrário, terá que se sustentar sozinho. Ele não reagiu bem a essa notícia. Disse que estamos punindo ele por não querer ser babá. Eu respondi que não é punição, são expectativas. Ele não é mais um hóspede. É um adulto que precisa agir como tal. Agora, a maior parte da minha família concorda comigo. Eles viram o quanto eu estava estressada mesmo antes da viagem. Minha irmã disse que eu parecia não dormir há semanas. Minha prima, que tem 4 filhos, disse que se o adolescente dela agisse como Brandon, ela teria perdido a paciência muito antes. Mesmo assim, a pressão da família do David é alta e constante. A mãe dele continua ligando para perguntar se já fizemos as pazes com Brandon. A tia dele disse que é traumatizante ser gritado pela própria mãe durante as férias e que Brandon talvez nunca mais confie em mim. Enquanto isso, Brandon não pediu desculpas nem sequer reconheceu como o comportamento dele afetou o resto de nós. Então agora estou me perguntando se realmente fui longe demais. Eu gritei com ele na frente dos irmãos. Disse para ele sair de casa se não fosse contribuir, o que talvez tenha soado mais duro do que eu pretendia. Mas foi assim que me senti naquele momento. Com 5 meses de gravidez, queimada de sol, exausta, com um bebê chorando no meu colo e 2 meninas de 10 anos implorando para levá-las à piscina. Talvez eu pudesse ter lidado melhor com a situação.
Talvez eu devesse tê-lo chamado de lado em vez de confrontá-lo na frente da família. Mas parte de mim acha que se eu tivesse feito isso em particular, nada teria mudado. Ele precisava ouvir aquilo. E sinceramente, acho que parte do motivo de os parentes dele estarem tão na defensiva é porque, no fundo, sabem que ele tem levado a vida nas costas dos outros e que eles mesmos permitiram isso. Eu quero criar filhos responsáveis e empáticos, não adultos que acham que família significa aluguel grátis e zero responsabilidade. Mas talvez eu tenha perdido o controle demais. Ou talvez eu esteja simplesmente cansada demais para enxergar isso com clareza. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a errada. Você escolheu ter 5 filhos e mais um a caminho. Isso não é responsabilidade do Brandon. Não é responsabilidade do Tyler. Não é responsabilidade das gêmeas. Não é responsabilidade da bebê Ava. Isso é responsabilidade sua e do David. Eu também sou pai, e até eu fico pensando, por que você esperaria que um jovem de 19 anos assumisse o papel de adulto de apoio para você? Ele não é seu marido. Não é o pai dessas crianças. Ele nem saiu completamente da adolescência ainda. E, honestamente, essa viagem parece um inferno porque você estava tentando usá-lo como um terceiro pai não remunerado. Esse não é o papel dele. Você fica falando que ele mora sem pagar aluguel como se fosse um favor enorme. Mas no momento em que você começa a usar isso como pressão para empurrá-lo para responsabilidades parentais, isso vira exploração. Se você quer que ele pague aluguel ou faça tarefas domésticas, tudo bem. Mas supervisionar 2 crianças de 10 anos toda vez que você está sobrecarregada são responsabilidades de pai ou mãe. E a forma como você contou a história convenientemente deixa de fora quanto você espera que ele cubra quando você e David não conseguem. Se ele está sempre sendo mandado ajudar quando, na verdade, o que você quer dizer é cuide das crianças porque eu estou me afogando, então o problema está nas suas escolhas, não nas responsabilidades dele. Pare de ter filhos que você não consegue cuidar sem convocar os mais velhos para o exército do cuidado infantil. Comentário 2. Previsivelmente. Tyler. Caramba. E você está fazendo um nível olímpico de malabarismo para esconder isso. Só estou comentando porque tenho ficado na casa da minha avó nas últimas semanas depois daquelas férias, que na verdade não foram férias. Foi um colapso com Palmeiras. E não por causa do Brandon. Por sua causa. Você não é a mesma mãe que vive dando sermão para as gêmeas dizendo que mentiras sempre acabam sendo descobertas? Pois é. Aqui estamos. Você diz que Brandon nunca ajuda. Ele ajuda todos os dias. Você só não incluiu esses detalhes porque isso destruiria toda a narrativa que você está tentando construir. Você faz parecer que só precisa de ajuda de vez em quando. Não. Você joga o cuidado das crianças no Brandon e no Tyler o tempo todo. Vai sair com as amigas? De repente ouvir uma mãe substituta para Chloe e Leela. Brandon tem planos? Não. As meninas precisam de alguém para cuidar delas. Você e David querem sair para um encontro? Adivinha quem fica com Ava? Ou com as gêmeas? Ou com todas? Eu amo meus irmãos. Brandon também. Mas o motivo de eles correrem para nós em vez de para você é porque você não dá a atenção que eles continuam pedindo. Nós não somos entretenimento embutido. Não somos animais de apoio emocional. Nós também somos crianças. Ah, e é curioso como você esqueceu de mencionar que o único motivo de Brandon ainda morar com vocês é porque ele é autista. Você deixou isso de fora como se fosse irrelevante. Isso é absurdo. Você o retratou como preguiçoso quando sabe que ele se sobrecarrega facilmente e entra em colapso em ambientes caóticos, como essa viagem foi desde o minuto em que chegamos. E David não teve uma emergência no trabalho. Ele teve uma emergência envolvendo Grace. Você sabe disso. Você só não quis colocar essa verdade no post porque faria você parecer mal por arrastar todos nós para o Havaí sozinha enquanto estava grávida. Ah, e assim que eu fizer 18 anos, vou me mudar para a casa da vovó logo em seguida. Terminei de ser um terceiro pai na sua casa. Boa sorte criando 6 filhos sem os 2 adolescentes em quem você tem se apoiado como se fossem andaimes. Comentário 3. Brandon é praticamente a definição de um adulto mimado e infantil. E você não pediu que ele criasse seus outros filhos. Você pediu que ele não agisse como um maldito pedaço de mobília com Wi-Fi. Eu realmente não aguento esse pessoal que diz ele não se inscreveu para ser pai. O quê? Ninguém está pedindo para ele preencher um formulário de imposto como figura paterna. Você só queria que ele cuidasse das irmãs por 1 hora. Enquanto isso, Tyler está fazendo todo o trabalho pesado e provavelmente ainda escuta que ele é o filho fácil. Sinceramente, seus sogros parecem querer que Brandon continue sendo um garotinho indefeso para sempre, porque isso faz com que eles se sintam necessários. Aquela postagem que sua sogra fez foi constrangedora. Imagine estar tão publicamente errado e ainda assim tão convencido de que está certo ao mesmo tempo.
Você fez o que muitos pais têm medo de fazer, responsabilizou seu filho adulto. Isso é ser pai ou mãe. Não é apenas gritar. Claro, talvez tenha sido duro. Mas estabelecer limites com consequências? Com certeza. Brandon precisava ouvir aquilo. E ainda precisa. Mantenha essa postura. Você está fazendo o que é melhor para todos, inclusive para ele. Atualização. Já faz um bom tempo. Eu fiz a postagem original durante uma viagem ao Havaí, quando estava grávida de 5 meses. Brandon, nosso filho mais velho, agora com 22 anos, se recusou a ajudar com os irmãos mais novos, e eu perdi a paciência. Aquela postagem repercutiu muito mais do que eu esperava, e os comentários foram francamente repugnantes. Pessoas fazendo julgamentos com base em uma única história, sem nenhum contexto ou ideia da realidade que vivemos. Bem, aqui vai a atualização. Tivemos nosso 6º filho, outra menina. O nome dela é Natalie e agora ela tem 2 anos. Ela dá bastante trabalho, definitivamente é mais apegada a mim do que Ava jamais foi. Ava tem 4 anos agora e ainda não dorme a noite inteira. David e eu estamos ambos trabalhando. Eu voltei a trabalhar meio período porque as coisas têm estado apertadas financeiramente. Vendemos nossa antiga minivan e reduzimos despesas. Eu faço a maior parte das corridas de carro, compras de supermercado, consultas e buscar as crianças na escola. Tudo isso com Natalie no banco de trás e geralmente com uma ou ambas as gêmeas comigo. Agora sobre o que todo mundo realmente quer saber, Brandon. Logo depois que voltamos daquela viagem ao Havaí, fizemos um jantar em família e demos um ultimato ao Brandon. Ou ele assumia responsabilidades, ajudava com as crianças e contribuía com a casa como parte da família, ou teria que sair. Ele tentou ignorar como sempre fazia. Mas David já estava farto. Ele disse claramente ao Brandon que se ele não fosse fazer a parte dele, nós calcularíamos quanto a permanência dele tinha custado para nós e cobraríamos isso retroativamente. E foi exatamente o que fizemos. Pegamos todas as contas de serviços, estimativas de aluguel e recibos de supermercado, e montamos uma cobrança, $4.200. Demos a ele 6 meses para começar a pagar ou teria que sair. Isso provocou outra discussão. Ele disse que estávamos extorquindo ele e que estávamos usando a ajuda com os irmãos como arma. Eu disse novamente, é isso que significa fazer parte de uma família. Você não pode simplesmente receber e depois desaparecer sempre que aparece trabalho de verdade. Quando ele ainda se recusou a ajudar, e estamos falando de coisas básicas, como ficar com Ava por meia hora enquanto eu colocava Natalie para dormir, voltamos ao assunto. Ele respondeu irritado que não tinha se comprometido a criar filhos e que estava cansado de ser um terceiro pai. Foi aí que eu perdi o controle e disse que ele estava usando o diagnóstico de autismo como desculpa para a preguiça. Talvez tenha sido duro, mas precisava ser dito. Eu conheço muitas pessoas no espectro que funcionam perfeitamente bem. Brandon consegue ficar horas no computador, então ele consegue lidar com 15 minutos com as irmãs. Pouco tempo depois ele foi embora. Arrumou uma mala, foi morar com um velho amigo, Alex, e nunca mais voltou. Já faz mais de 2 anos. Sem contato, sem cartões de aniversário, sem visitas. Nem no aniversário da Ava. Chloe até fez um cartão para ela como se fosse do Brandon, esperando que ele visse se postássemos nas redes sociais. Nada. Nas poucas vezes que tentamos entrar em contato, ele simplesmente nos ignorou. Ouvi dizer por alguém que ele se mudou de estado, mas foi só isso. O que dói mais é o que ele deixou para trás. As gêmeas ficaram devastadas. Elas acharam que ele não as amava mais. Então sim, eu contei parte da verdade para elas, que Brandon não quis ajudar e escolheu ir embora. Talvez eu não devesse ter dito dessa forma, mas também não vou adoçar a realidade para elas. Elas precisam entender que ações têm consequências, até mesmo quando vem de pessoas que você ama. Quanto ao Tyler, bem, ele assumiu responsabilidades. Ele tem 20 anos agora. Nos últimos 2 anos, tem sido meu braço direito. Busca as gêmeas na escola, cuida da Ava quando estou colocando Natalie para dormir e até faz jantar 2 vezes por semana. Não tem sido perfeito. Ele também já reclamou algumas vezes, mas pelo menos entende como as famílias funcionam. Uma vez ele até perguntou se estávamos esperando que ele virasse um Brandon 2.0. Eu disse que não, mas não vou mentir. A ajuda dele tem feito essa família funcionar. Mas agora Tyler também está falando em se mudar. Ele quer ir para uma universidade a 3 horas de distância em vez de fazer faculdade comunitária perto de casa, como tínhamos combinado. Ele diz que precisa de espaço e quer viver a própria vida. Tudo bem, eu entendo isso. Mas deixamos claro que só poderíamos ajudá-lo financeiramente com a faculdade se ele ficasse por perto. Mensalidade e manutenção do carro, até ajuda com livros, tudo dependeria disso. Não temos condições de bancar mais um filho saindo de casa e deixando o resto de nós para trás. Eu disse a ele que entendo o desejo de independência. Mas precisamos ser realistas agora. Somos uma família de 7 pessoas. Não se trata de prendê-lo. Trata-se de manter esta casa funcionando sem que tudo recaia sobre mim e David. E se ele seguir os passos de Brandon, isso vai deixar um vazio enorme. Devo mencionar também que desde o nascimento de Natalie, as coisas não ficaram mais tranquilas. As meninas estão participando de mais atividades agora, o que significa dirigir para todo lado. Ava passou por avaliação por atraso na fala, e sou eu quem está administrando todas essas consultas. Não temos babá, não temos avós ajudando. Somos apenas nós.
E o Reddit responde: não pensem que eu esqueci de todas as pessoas me chamando de abusadora por sobrecarregar os filhos com responsabilidades de adultos, de fábrica de bebês. Ou dizendo que Brandon ficou traumatizado porque eu pedi ajuda nas férias. Tenham um pouco de noção. Aquilo era férias só no nome. David não pôde ir. Eu estava com 5 crianças comigo, e Brandon escolheu agir como um hóspede de hotel em vez de ajudar a família que o criou. O Reddit adora pintar qualquer filho adulto como vítima se a mãe pede qualquer tipo de contribuição. Nós não gritamos com ele porque queríamos que ele fosse pai. Gritamos porque demos tudo a ele. Uma casa, um emprego, apoio durante o ensino médio, paciência com as dificuldades sociais dele. E tudo o que pedimos foi algumas horas de vez em quando para que ele fosse parte desta família. Ele se recusou. E não pensem que somos os únicos lidando com isso. Metade dos pais que conheço estão se afogando enquanto os filhos mais velhos simplesmente decidem não participar. Nós demos a ele a chance de ficar, de crescer, de ter apoio. Ele foi embora. Agora Tyler também está praticamente saindo. Neste ponto estou cansada das suposições, das lições da internet e da completa falta de entendimento sobre o que realmente é necessário para manter uma família grande funcionando. As pessoas que me dizem para parar de ter filhos se eu não consigo cuidar deles não vivem nossa vida. Não conhecem a rotina pesada do dia a dia. Fazemos o que podemos com quem temos. Eu ainda amo Brandon. Ele é meu filho. Mas acabamos de correr atrás de alguém que não quer ser procurado. Vamos ver se Tyler realmente vai embora também. Espero que não. Espero que ele fique por perto, faça faculdade comunitária como planejamos e continue sendo parte da equipe. Mas se ele for embora, bem, vamos dar um jeito. Sempre damos. Comentários do Reddit. Comentário 1. Ah, claro. Voltando a essa situação de refém emocional com um toque de parentalidade por planilha. Você cobrou $4.200 de aluguel do seu filho porque ele não quis cuidar das crianças enquanto você estava gerando seu sexto dependente. Isso bem, eu diria ousado, mas isso implicaria que houve estratégia. Parece mais uma encenação de caos. Também adorei a parte em que você disse às suas filhas de 10 anos que o irmão mais velho foi embora porque não quis ajudar. Uma excelente forma de plantar trauma de abandono e transformar a lealdade entre irmãos em arma em uma única frase. E agora Tyler é seu mais novo estagiário não remunerado, com o benefício especial de talvez poder fazer faculdade comunitária se comportar. Espero que ele consiga negociar um pacote de benefícios melhor do que o que Brandon recebeu. Você não está administrando uma casa. Está administrando um tipo de condomínio compartilhado com funcionários não pagos e Wi-Fi quebrado. Comentário 2. Isso parece menos uma atualização e mais um estudo de caso de disfunção multigeracional disfarçada de valores familiares. O que você está descrevendo não é criação de filhos. É o lento colapso institucional de um sistema de apoio que nunca foi dimensionado para 6 crianças. Você usa a palavra família como se fosse sinônimo de estrutura de trabalho. Brandon foi o primeiro rascunho. Tyler é a atualização. Você quer obediência com lealdade, quando isso não acontece, interpreta como falha moral. Você apresentou a Brandon uma conta de aluguel porque ele decidiu não fazer trabalho gratuito cuidando de crianças. Você disse a Tyler que a faculdade depende de ele permanecer fisicamente perto. Isso não são consequências. São mecanismos de controle. Você diz que há amor e sacrifício, mas sua linguagem é transacional. O amor não é dado, é usado como moeda. O sacrifício não é compartilhado. É exigido. Brandon não abandonou sua família. Ele saiu de um sistema que usava a neurodivergência dele como um botão de controle. Tyler também vai sair. Não por crueldade, mas por sobrevivência. Atualização 2. Já faz um tempo desde minha postagem original e muita coisa aconteceu. Então aqui vai tudo o que aconteceu desde então. E acreditem, foi muita coisa. Primeiro, Brandon. Ele tem 24 anos agora. Descobri por meio de uma prima distante que ele se mudou para o outro lado do país. Conseguiu um emprego em tempo integral em uma pequena empresa de tecnologia e aparentemente está indo bem. Ele até tem uma namorada com quem está há mais de um ano. Eu só fiquei sabendo disso porque encontrei minha prima em um supermercado e ela disse casualmente: você deve estar orgulhosa dele. Orgulhosa de quê? De fugir das responsabilidades, abandonar a família, deixar para trás os irmãos que o adoravam? Todo mundo quer fingir que ele está prosperando. Mas, do meu ponto de vista, ele simplesmente nos cortou da vida dele. Sem ligações, sem atualizações, nem sequer uma mensagem de aniversário para as irmãs. Depois tem o Tyler. Ele tem 22 anos agora e fez a mesma coisa. Arrumou as coisas, saiu de casa para a faculdade e bloqueou meu número por meses. Só recentemente ele me desbloqueou, mas se recusa a voltar para casa porque diz que não é um ambiente seguro. Seguro de quê? De apoiar sua mãe? De ajudar sua família? Eu tentei conversar com ele com calma, mas ele disse que toda vez que visita isso o afeta emocionalmente. Isso é dramático, para dizer o mínimo, mas eu já desisti de tentar convencê-lo. Ele não vai ajudar, não vai visitar, a menos que seja para ver as meninas. E mesmo assim ele fica em um hotel ou na casa da avó. Ele poderia ter voltado para casa, retomado o papel que tinha e ajudado a estabilizar esta casa, especialmente com tudo o que aconteceu, mas escolheu ficar longe. Agora vamos ao novo problema. David me traiu.
Sim, o homem que costumava me defender, que insistia que os meninos deveriam ajudar, que dizia que éramos uma equipe. Ele estava com uma mulher do trabalho havia quase um ano. Eu o confrontei depois de encontrar cobranças suspeitas e mensagens tarde da noite. Ele não negou. Na verdade, disse, eu precisava de apoio, e você estava ocupada demais e sobrecarregada para perceber qualquer coisa. Como se eu tivesse que cuidar das crianças, manter a casa funcionando e ainda monitorar a fidelidade dele como se fosse mais uma tarefa da minha lista. Nós nos separamos pouco tempo depois. Ele foi morar com ela. Ele quase não vê as meninas, quando vê, costuma devolvê-las mais cedo ou cancelar de última hora. Enquanto isso, gasta dinheiro em viagens com ela, mas arrasta os pés quando se trata de pagar pensão. Tive que envolver advogados porque ele estava pagando menos do que deveria e alegando que não ganhava o suficiente. Agora que ele está alugando um apartamento e recomeçando a vida depois da separação, tudo em casa ficou ainda mais difícil. Não vou fingir que não. As gêmeas, agora com 14 anos, têm tido problemas na escola, brigando, deixando de fazer lição de casa, tendo crises emocionais. No começo achei que fosse apenas coisa de adolescente, mas o orientador da escola disse que elas estão lidando mal com a instabilidade em casa. Ava, que agora tem 6 anos, tem tido crises de birra quase todos os dias e se recusa a dormir sozinha. E Nathalie, que tem 4 anos, ainda não fala claramente, e tivemos que colocá-la em terapia da fala. O Serviço de Proteção à Criança se envolveu no ano passado depois que a escola relatou preocupações sobre sobrecarga, o que para mim foi como um tapa na cara. Eles vieram aqui, fizeram 1 milhão de perguntas, e tivemos que elaborar um plano de segurança e fazer acompanhamentos regulares. Eles não encontraram abuso, porque não existe nenhum, mas disseram que eu precisava de mais estrutura de apoio. Difícil fazer isso quando os adultos que deveriam ajudar simplesmente foram embora. Com tudo desmoronando, eu descobri algo que nunca imaginei que aconteceria comigo nesta idade. Tive um susto de gravidez. Aos 49 anos, minha menstruação atrasou, eu estava exausta com náusea e apavorada. O teste deu negativo, mas aquilo me abalou. Fisicamente eu não consigo lidar com outro filho. Já estou esgotada entre os problemas escolares, consultas de terapia, dirigir para todo lado, trabalhar meio período, a pressão financeira, os advogados. O envolvimento do Serviço de Proteção à Criança, as crises emocionais das meninas e lidar com as consequências do desaparecimento de Brandon e Tyler. Estou mais sobrecarregada do que nunca. Se Brandon e Tyler tivessem ficado, as coisas não teriam saído do controle assim. Se eles tivessem permanecido envolvidos, talvez eu tivesse percebido antes que David estava me traindo. Talvez as meninas não se sentissem abandonadas. Talvez Nathalie não estivesse atrasada em alguns marcos do desenvolvimento porque eu poderia ter dado mais atenção individual a ela. Talvez Ava não estivesse tendo crises constantes. Talvez o Serviço de Proteção à Criança nunca tivesse sido chamado se os professores vissem que os meninos mais velhos estavam ajudando a manter a estabilidade. Isso não é culpar eles por tudo. É reconhecer que quando 2 peças importantes de uma família vão embora, toda a estrutura desmorona. Eu sei que o Reddit adora gritar parentificação, mas não foi isso. Ajudar não é ser pai ou mãe. Apoiar sua família não é abuso. Eu não estava pedindo que eles criassem os irmãos sozinhos. Eu precisava de trabalho em equipe, especialmente quando estou lidando com 6 filhos e um casamento em ruínas. Mas em vez de assumir responsabilidade, eles saíram. Agora estou tentando equilibrar tudo sozinha. David está vivendo a melhor vida dele com a amante. Brandon nos apagou da vida dele como se nunca tivéssemos existido. Tyler diz que voltar para casa reabre feridas antigas. As gêmeas estão com raiva de todo mundo. Ava está confusa. Nathalie precisa de muito mais atenção do que posso dar agora. Eu não quero David de volta. Quero pensão e responsabilidade. E não quero forçar os meninos a voltarem para esta casa, mas quero que eles voltem a fazer parte desta família. Quero que apareçam para ajudar a reparar o que se quebrou. Que estejam presentes para as irmãs, que retomem os papéis dos quais se afastaram. Eles faziam parte desta família antes de escolherem abandoná-la. E honestamente ainda acredito que está na hora deles assumirem responsabilidade novamente. Eles foram embora. A vida desmoronou. Agora são adultos. Eles podem voltar e ajudar a consertar o dano. Não acho que isso seja irracional. Comentários do Reddit. Comentário 1. Sou pai solteiro de 3 filhos. E vou dizer isso da forma mais direta possível. Você está errada. Não porque sua vida não seja difícil, claramente é. Mas porque você construiu uma dinâmica familiar em que, toda vez que alguém não afunda junto com você, você chama isso de abandono. Você age como se Brandon e Tyler fossem botes salva-vidas. Eles não eram. Eram crianças. E, em vez de protegê-los da tempestade, você os amarrou ao mastro. Agora você está nos destroços dizendo, se eles tivessem ficado, não teríamos afundado. Isso não é justo. Isso não é ser pai ou mãe. Isso é modo de sobrevivência que se tornou tóxico. Sim, David trair você foi horrível. Sim, criar 6 filhos sozinha é brutal. Mas culpar seus filhos por não estarem lá para descobrir a traição do seu marido? Isso é delirante e manipulador. Você ainda está reescrevendo a história para se colocar como vítima. Mas o verdadeiro dano nunca foi eles terem ido embora. Foi o fato de que eles sentiram que precisavam ir. Comentário 2.
Meu Deus do céu. Tive que sair para caminhar depois de ler isso. Sua atualização é um exemplo clássico de chantagem emocional disfarçada de pedido de ajuda. Brandon e Tyler não abandonaram sua família. Eles escaparam de um buraco negro de culpa, trabalho e obrigação que você apresentou como se fosse trabalho em equipe. Você colocou responsabilidades de adultos sobre eles. Ponto final. E agora você está surpresa porque, quando tiveram a chance de respirar, eles correram e nunca mais voltaram. Você teve 6 filhos que não conseguia administrar. Transformou seus filhos em funcionários não pagos, depois cobrou um deles simplesmente por existir. Fez o outro se sentir culpado a ponto de cancelar planos de aniversário. E agora está conectando a saída deles às visitas do serviço de proteção à criança e à traição do seu marido. Isso não é apenas injusto, é uma lógica narcisista. Deixe-os seguir a vida deles. Eles deram mais do que jamais deveriam ter sido obrigados a dar. Suas filhas não precisam que os irmãos venham salvá-las. Elas precisam de uma mãe que pare de ver todas as outras pessoas como recursos a serem explorados. Comentário 3. Há uma frase no seu texto que ficou na minha cabeça. Ajudar não é ser pai ou mãe. Apoiar sua família não é abuso. Mas contexto é tudo. Se ajudar significa cuidar das crianças de forma constante, oferecer apoio emocional, assumir responsabilidades da casa e preencher o espaço deixado por 2 pais emocionalmente indisponíveis, então isso não é ajuda. Isso é funcionar como um adulto substituto. Você pode chamar de apoio. Mas o peso dessa responsabilidade não muda só porque você suavizou as palavras. É revelador que, mesmo agora, depois de anos de distância e de consequências catastróficas, sua conclusão ainda seja que Brandon e Tyler devem algo a você. Não porque tenham te ferido, mas porque se recusaram a continuar carregando você. Você está sofrendo. Não duvido disso. Mas seus filhos não são o motivo pelo qual sua vida desmoronou. A estrutura já era falha desde o início. Filhos demais, planejamento de menos e nenhuma responsabilização até que fosse tarde demais. Eles não causaram um colapso. Eles apenas não ficaram para serem esmagados por ele.